Amém. Eu vou quebrar um pouquinho aqui os protocolos nessa noite. Não vou me apresentar agora, vou deixar para depois. Mas eu queria que você fechasse, se sentasse agora, fechasse seus olhos, para que a gente possa orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos, ó Pai, a Tua presença já aqui, ó Pai. Nós podemos sentir, ó Pai, o Senhor nessa noite aqui conosco, Senhor Jesus. Pai, nós pedimos agora que o Senhor abra, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos estar atentos à Tua palavra, Senhor Jesus. Abra, Senhor Jesus, os nossos olhos para que nós possamos ver as promessas do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Abre o nosso coração, Senhor Jesus, porque nós queremos sentir ainda mais a Sua presença nessa noite, ó Pai. Santo Espírito, que o Senhor fale agora através de mim, ó Pai, para que a Sua palavra seja viva, Senhor Jesus, e a Sua promessa seja firmada com o Seu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passar por uma breve introdução de Josué. Explicar para vocês um pouquinho, para quem não conhece a história de Josué. E depois eu passo o tema da nossa noite. Então, Josué, ele era um homem conhecido pela sua grande fé. Não admira que Deus tenha usado Josué poderosamente no tempo dele. A missão de Josué veio lá, ele já nasceu com a promessa, né? E a promessa está lá no primeiro capítulo de Josué. Ele fala várias vezes, o Senhor fala várias vezes com Josué, afirmando: estarei com você, nunca deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Essa era uma promessa do Senhor para Josué. Mas o que me chamou a atenção foi lá no capítulo, ainda no primeiro capítulo, no versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué resolveu, ele tomou um posicionamento em acreditar nessa promessa do Senhor para a vida dele e fez no tempo dele. Confiou grandemente na promessa e naquele que concedeu a Josué o que foi dito. E Josué foi forte e corajoso. Então o tema da noite é a promessa do eu e minha casa. Então quando eu li o cronograma para essa semana do Profetizando, sábado a gente estava aqui servindo com a Hope, e eu abri o cronograma ali sentada ali no fundo, e eu vi o nome, Naraí, Patrick, vários nomes, e eu coloquei lá, né, um foguinho lá, ô glória, né? Daqui a pouco vem a Rita e a Roseli, nós também vamos fazer parte. Eu falei, não, eu não. Não, você vai sim. Eu falei, não, gente, olha aqui, ó, tá o nome aqui, Naraí, Patrick, não tá meu nome, porque eu tinha visto só Roger, só tinha visto os nomes em negrito, não tinha visto que o meu, da Rita e da Roseli. A Rita ainda falou assim, nossa, então o pastor corrigiu lá a escala, né, nós não vamos fazer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E quando eu olhei o tema que o pastor tinha preparado ali, eu e minha casa, eu falei para a Rita, eu acho que o Senhor está ministrando algo nas nossas vidas, né? Porque antes da palavra ser para a igreja, ela vem confrontar a gente primeiro, né? E eu estava ali passando pela intercessão, quando eu vi o cronograma no sábado, no domingo eu acordei sem voz. Aí a primeira coisa, vou mandar mensagem para o pastor André, que não vai dar para quarta-feira. E o Espírito Santo falou para mim, mas hoje ainda é domingo. Aí eu falei, então vou esperar até a segunda. Aí na segunda começou a tosse, tossindo. Tô imunizada aqui, ó, com spray para garganta, house, chiclete, tudo que vocês possam imaginar. E aí ontem eu falei assim, Espírito Santo, eu não sei o que o Senhor quer ministrar, mas se o Senhor me chamou, eis-me aqui, vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E me chamou muita atenção na hora que eu li, o tema é só a promessa do eu e minha casa. Só que veio a complementação, eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Com alegria. Então, a declaração de Josué me chamou muita atenção. No capítulo 24, versículo 15, só essa frase, porém,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração de fé e compromisso feita por Josué. E ele se posiciona. O que me chama muita atenção é o posicionamento de Josué. Ele se posiciona para servir a Deus. E a gente complementando aqui o versículo de Josué 24, 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos deuses dos seus antepassados, serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Eu fui dar mais uma pesquisada para ver se eu não estava falando nada ao contrário, né? Mas a Bíblia não relata muito sobre a família, a árvore genealógica de Josué, né? Só fala, Josué, a gente sabe que tem ali, teve um pai e uma mãe. Porém, não fala se Josué teve irmãos, esposa, filhos. Mas essa frase chama muita atenção porque ele fala, né? Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, a gente vê aí a promessa do Senhor. Não é apenas uma promessa, mas uma escolha consciente e firme, que expressa o desejo de conduzir a vida familiar com um propósito e de acordo com os princípios da fé. Josué, mesmo diante da divisão do povo, declara seu posicionamento inabalável. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um compromisso que se estende para além do indivíduo, abrangendo toda a família. Essa é uma breve palavra, né, que o Senhor estava ministrando no meu coração. Queria apresentar para vocês agora a Vanessa, né? Sou Vanessa, casada com o Rogerinho. Vem aqui, por favor, amor. A gente é casada há 21 anos, estamos 25 anos juntos, né? Somos casados aí numa aliança eterna. E temos 3 bênçãos. Alana, vem cá, Alana. Ministério de Louvor, se já quiser se posicionar. O Leonardo não está aqui nessa noite, ele está trabalhando hoje, mas tem o Guilherme ainda. Vem cá, Gui. Aos 9 anos de idade, os meus pais se separaram. E durante um tempo da minha vida, eu tive uma responsabilidade de cuidar do meu irmão, né? E logo depois, aos 15 anos, comecei a namorar o Rogério, em 2000. Aí, em 2016, a gente teve a Alana. 2000... Eu ia falar 16 anos. Em 2002, a Alana nasceu, né? E começamos a construir uma família. Com 2 anos, quando a Alana estava com 2 anos de idade, o Senhor nos achou, nos chamou para servir a casa do Senhor. E aí a gente começou um compromisso com a igreja, com a nossa família. Mas até então eu não entendia ainda esse servir com alegria, servir o reino do Senhor. E passaram os anos, veio o Leonardo, veio o Guilherme. E há 12 anos o Senhor nos chamou para essa casa, para fazer parte da família PIB. Faz 12 anos que a gente está aqui. Quando eu vim aqui, eu falei, não fala para ninguém que a gente serve em algum ministério. O pastor Mário ainda, né, que estava à frente da PIB. E um mês depois eu estava lá chorando o pastor Mário. Falei, pastor Mário, eis-me aqui, eu sirvo no Ministério Infantil, eu sirvo onde vocês precisarem. E eu recebi
continuar me apresentando ainda, né, na cabeça, eu apresentei minha família para vocês, mas eu e o Rogério, a gente lidera a célula DNA há uns 6 anos, a gente está quase 6 anos liderando a célula DNA. A gente ministra curso de casais aqui também, a gente faz parte do Ministério de Intercessão, aí junto com o nosso líder Luiz Guilherme. E eu recebi na confraternização da célula semana passada, fiz questão de trazer, que eu recebi, o Rogério recebeu uma igual também, mas não é pela caneca em si, não é pelo desenho, que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de leão e borboleta, 2 detalhes, mas o que me chamou mais atenção foi a frase que eles colocaram e deu muito com esse texto de Josué. Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. E isso chamou muita atenção, eu estava comentando até com a Ângela, e a Ângela falou assim, eu vi mesmo, tirei até um print, e eu falei que essa frase é uma frase que eu vou levar para o resto da minha vida. E é uma frase realmente para a gente levar para o resto da vida. Porque quando eu e o Rogério, a gente se dispôs a servir, a gente começou servindo no Ministério Infantil, depois a gente assumiu a liderança de uma célula, o apoio, a gente também fazia parte do apoio junto com o pastor André, primeiro apoio, e eu vejo assim, a gente tenta impor as coisas aos nossos liderados, à nossa família, mas um verdadeiro líder realmente ele não impõe, ele desperta, porque a partir do momento que a gente entendeu isso, que os nossos filhos, a nossa casa começou a ver isso, a Lana, ela serve no Ministério Infantil, é líder de célula da Hope. O Leonardo já serviu também no staff. Hoje eu não sei, acho que ele está servindo no som. O Guilherme, ainda com 13 aninhos, acabou de fazer os 13 aninhos, mas faz parte de uma célula também. E creio que os propósitos do Senhor. Mas tudo porque eles veem a gente servindo com alegria. A gente não serve por servir, a gente serve porque realmente ama fazer isso. Então, eu queria que você... Eu não sei se as crianças já estão aqui. As crianças já estão vindo, que eu queria fazer um momento com vocês, que o Senhor ministrou muito no meu coração, enquanto o louvor vai tocar agora, que você possa declarar com firmeza a promessa do eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria, porque essa promessa que você faz com o Senhor, Ele responde nessa canção. Então, as crianças vão estar vindo para vocês estarem firmando mesmo esse compromisso do eu e minha casa serviremos ao Senhor.